Podem tomar o vosso assento, louvando e adorando o nome do Senhor Todo-Poderoso nessa noite. Que presença gloriosa de Deus nós sentimos neste lugar. Eu não tenho dúvida, irmãos, de que há algo especial de Deus para as nossas vidas aqui nessa noite. E se Deus tem algo para mim, eu quero receber. Eu quero sair daqui abençoado por Deus, renovado, fortalecido, porque eu sei que amanhã começa uma nova semana de trabalho, de lutas, de dificuldades, mas aqui é a fonte que fortalece eu e você para vencer todas essas lutas, todas essas dificuldades, em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos. Salmo de número 121. Salmo de número 121. Enquanto os irmãos procuram, nós seguimos orando pelo nosso pastor Marciano, que está retornando, não conseguiu chegar a tempo do culto hoje. Também pelo nosso irmão Jorge Zamboni, estive orando com ele, e nós vamos estar orando. Deus é poderoso para repreender toda a enfermidade, para nos dar vitória, pois Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem todo o poder para nos abençoar. Salmo 121, verso 1 a seguir diz assim na minha Bíblia: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará ou cochilará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Verso 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. O Salmo 121 é muito lido por nós, o verso 1 e o verso 2. E ontem e hoje eu me detive um pouquinho mais nos demais versículos para nós ouvir uma palavra de Deus, para nós receber o que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. O Salmo 121, ele não tem um autor reconhecido ou identificado. Fica anônimo a autoria do Salmo 121. Alguns comentaristas dizem que pela forma de escrever, uma forma literária, poética, seria um salmo de Davi. Mas isso não deixa claro que fosse Davi, não há uma assinatura dele aqui. Porém, há uma outra linha de entendimento e eu gostei de estudar sobre isso. É que o Salmo 121, ele vai ser escrito no momento em que os peregrinos estavam indo para as festas, ou para uma das festas judaicas em Jerusalém. E quando eles estavam indo, eles passavam por um vale rodeado de montes ou de montanhas. E esse vale era conhecido como um lugar perigoso. Um lugar onde os assaltantes preparavam emboscadas, roubavam as pessoas que por ali passavam, matavam, maltratavam, muito semelhante à parábola do bom samaritano. E os peregrinos, para ir a Jerusalém nessa festa, eles tinham que passar por esse vale. Se nós olhar para os vales, nós vamos ver que a Bíblia vai, sempre que se referir aos vales, vai trazer uma figura negativa: o vale de Baca, o vale das lágrimas, o vale da sombra da morte. Sempre parece que o vale trará uma figura negativa. Mas aqui esse salmista, sem termos uma identificação clara dele,
ele vai trazer algo que chamou a atenção, porque ele está passando por ali. Ele conhece a história daquele vale. Ele conhece o perigo do vale. Ele conhece as montanhas que estão ao redor daquele vale. Mas ele também conhece o Deus que ele serve, que é um socorro bem presente na hora da angústia. Independente dele ser conhecido, de ser identificado ou não, a sua autoria, ela não foi identificada. Logo, esse homem vai viver para sempre no anonimato. Mas mesmo no anonimato, ele escreve algo tremendo, dizendo: eu sei que eu estou no vale, mas eu conheço o Deus que eu sirvo, e Ele cuidará de mim aqui nesse vale. Eu começo pregando com a autoridade dos céus aqui nessa noite. E eu prego para alguém que pode estar passando no vale, ou para alguém que está assistindo essa transmissão. Há uma palavra do céu para você. Te prepara, porque Deus estende a mão e te socorre no meio do vale. Levanta os teus olhos e olha para o céu. A vitória que você precisa não está na terra, mas ela está no céu. Ele vai falar sobre esse vale. Ele vai dizer: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Ele faz uma pergunta lá no meio do vale, correndo o risco de ser assaltado, assassinado. Mas ele olha para os céus e ele diz: de onde me vem o socorro? Verso 2, ele mesmo vai responder. Só pode responder a pergunta quem conhece. Você vai elaborar uma pergunta para alguém, dificilmente você vai elaborar a pergunta sem saber a resposta. A pergunta que você elabora, você já sabe da resposta. Ele responde no verso 2: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele tem uma resposta na hora do vale. Na hora da dificuldade, ele tem uma resposta, dizendo: eu não sei o socorro dos outros que vem atrás. Uma coisa eu sei, que o meu socorro, ele vem do Senhor. Mas que Senhor? O Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Observando esse texto, nós vamos falar sobre 3 perguntas que nós podemos fazer lendo o Salmo 21. A primeira pergunta é: por que Deus pode ser o nosso socorro? Por que Deus pode ser o nosso socorro? Por quê? Olhando para a Bíblia, nós vamos ver no versículo 2 que o salmista vai dizer que Deus criou, Ele fez os céus e a terra. Ele pode ser o nosso socorro porque Ele criou todas as coisas. O nosso Deus criou o universo, criou o planeta Terra, o Sol, a Lua, as estrelas. Criou eu e você que estamos aqui. Ninguém consegue copiar você, ninguém consegue clonar você. A ciência não consegue isso. Eu e você somos obras do Criador. Então Ele é o nosso socorro porque Ele nos criou. Quem criou tem a fórmula. Quem tem a fórmula pode socorrer, pode salvar na hora da dificuldade. Ele é o Criador de todas as coisas. Se Ele é o Criador, não há problema. Se Ele é o Criador, Ele conhece todas as coisas. Imagine alguém que consegue criar um carro, criar uma ferramenta diferente, criar uma máquina. E essa máquina estraga e você não sabe consertar, não sabe o que fazer. A máquina parou de produzir, estragou, quebrou, não tem como consertar. Mas se chamar a pessoa que criou, ela vai olhar, vai observar. Talvez ela nem precise ir até lá. Ela só diz: me conta o que está acontecendo com a máquina aí. Qual é o defeito? Qual é o problema que você está enfrentando? Eu e você não somos uma máquina, mas somos criados por Deus. Se tem problema, se tem dificuldade, às vezes é só você contar para aquele que criou. Dizer: olha, eu estou com tal problema, eu estou com tal dificuldade.
Te prepara, porque o Criador pode resolver o problema. O Criador de todas as coisas, Ele é o teu socorro nessa noite. Tudo pode falhar, mas o Deus que nós servimos, Ele é o Criador. Não tem problema que Ele não possa resolver. Então você pode descansar nos cuidados de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que versículo tremendo! Tem gente que morre de ansiedade. Tem gente que fica ansioso com um problema, com um diagnóstico, com alguma coisa. A ansiedade vem, perde o sono, não sabe mais o que fazer, não consegue trabalhar, não tem mais paz. Mas há uma receita do céu: lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade, descansa, porque Ele tem cuidado de ti. Ele tem cuidado da tua casa, da tua família. Lança sobre Ele. Nós podemos, aleluia, acreditar e crer que o Senhor é o nosso socorro, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Eu e você só estamos aqui porque somos obras da criação de Deus. Porque Deus pode ser o nosso socorro, porque Ele nos guarda. O verso 3 e o verso 4 vai dizer que Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Mas a palavra guardar é tão importante nesse texto, porque quando você está guardando alguma coisa, você tem um cuidado para não perder. Às vezes eu fico observando, as pessoas às vezes perdem, principalmente uma chave. E diz: eu não perdi, eu guardei, só que eu não sei aonde que guardei. Isso acontece com as pessoas. Agora Deus não é assim. Deus guarda eu e você. E quando nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo, na hora certa Deus vai nos tirar do lugar que Ele nos guardou. Eu e você somos como uma chave. Cada um de nós na sua casa, eu creio que a maioria, logo ao entrar dentro de casa tem um lugar, um chaveiro para pendurar a chave. Está guardada ali, já para não perder. E cada chave tem a sua utilidade certa. A chave do carro não serve para casa. A da cozinha geralmente não serve para a porta da sala. Cada chave tem a sua utilidade. E quando a gente vai sair, vai procurar, a gente vai reto ali naquele lugar que a gente guardou ali a chave. Assim é você, assim sou eu, assim é Deus cuidando de nós. Às vezes você fica preocupado pensando: mas Deus não está me usando, Deus não me tirou do lugar que Ele me guardou. Te prepara, descansa na presença de Deus. Deus não erra a chave. Na hora certa Ele vai no lugar certo, vai tirar você do lugar que Ele te guardou e vai te usar. Essa palavra é uma palavra profética para alguém aqui nessa noite. Descansa na presença de Deus. Deus não se esqueceu de você, Ele apenas te guardou. Você está guardado por Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Atos, quando Herodes matou Tiago a fio da espada, mandou prender Pedro no cárcere, 16 soldados cuidando de Pedro. Só que a Bíblia não vai dizer que Pedro estava preso, ele estava guardado. A Bíblia diz: e ele estava guardado na prisão. Aleluia. Com certeza Deus havia guardado, porque havia um projeto muito grande ainda para Pedro. O inimigo poderia pensar que estava derrotando, vencendo Pedro. Pensar que amanhã iria matar Pedro em praça pública. Só que Deus olha para aquela situação e diz: não vai ser dessa forma. Pode ficar descansado, Pedro, pode dormir, porque você não está preso, mas está guardado. Eu estou guardando você, porque eu tenho um projeto para a tua vida. Aleluia. O Senhor nos guarda.
A Bíblia diz que o Senhor não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Tosquenejar é cochilar, dá uma cochilada. Os homens podem cochilar, os vigias não devem cochilar, mas podem até cochilar. Os médicos não devem, mas podem na hora do trabalho também cochilar. Pastores e obreiros podem cochilar, pois se cansam. Pai e mãe devem cochilar e descansar para repor as suas energias. Agora Deus não vai jamais cochilar. Aleluia, os olhos de Deus estão sobre eu e você 24 horas por dia. Deus não sente sono e não se cansa. Te prepara, Deus não está dormindo. Ele está observando o que você está passando. Ele está presenciando a tua dificuldade. E na hora certa, Deus se levantará do trono e o socorro virá. Pode ser o nosso socorro, porque Deus está sempre presente em nossa vida. O verso 5 diz que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Deus está conosco em todo o tempo, assim como a nossa sombra. Não existe forma de você se separar da sua sombra. Não tem como. Assim é a presença de Deus com aqueles que o temem. Com aqueles que servem ao Senhor, a presença de Deus é como a sombra. Ela não vai te deixar. Deus está ao nosso lado para nos proteger, nos ajudar, nos sustentar e segurar firme nas nossas mãos. Deus nunca desampara alguém. Nunca. Nós vamos encontrar homens, mulheres abandonando a Deus. Mas jamais nós vamos encontrar Deus abandonando alguém. Mesmo que você não possa ver a presença de Deus. Talvez você diga, mas eu não sinto todos os momentos a presença de Deus. Mas Ele está ao seu lado em todos os momentos. Ele está ao seu lado em todos os momentos. É por isso que acidentes terríveis acontecem e a pessoa sai ilesa. Não se machuca, não se quebra, não morre, não acontece nada. E a pessoa diz, não sei, eu estava viajando, eu nem senti que a presença de Deus estava ali. Tem horas que você não vai sentir, tem horas que você não vai ver, mas a presença de Deus vai estar com você. A presença de Deus vai acompanhar você. Aleluia, mesmo que você não sinta, Deus não te abandona. Deus não é movido pelo que você sente ou pelo que você não sente. Há uma palavra profética de Deus. Deus não te abandona jamais. Jamais. A segunda pergunta que o texto nos deixa fazer é quando? Quando Deus pode ser o nosso socorro? Quando o nosso socorro humano acaba? Nós temos uma dificuldade, de uma maneira meio que generalizada. A gente espera acabar os recursos humanos para correr para Deus. Os discípulos em alto mar, enfrentando uma tempestade, fizeram de tudo. Quando viram que não tinha jeito, correram para Jesus. Despertaram o mestre, e o mestre prontamente acalmou aquela tempestade. Nós confiamos nos nossos recursos humanos, mas tem horas que os recursos humanos vão falhar, os amigos vão falhar, a família vai falhar, o dinheiro vai falhar, o médico vai falhar, o advogado vai falhar, mas o braço do nosso Deus Todo-Poderoso jamais vai falhar. Jamais vai falhar. É nessa hora que vai contra a lógica. Quando alguém diz não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, está decretada a falência, está decretada a morte, não tem mais recurso, não tem mais médico, não tem mais dinheiro, não tem mais advogado que possa livrá-lo dessa situação.
É nessa hora que o braço de Deus, a mão poderosa de Deus, entra em ação nas nossas vidas. E deixa eu dizer para você, Deus é especialista em trabalhar na nossa vida nos momentos mais difíceis. Quando até a gente olha e diz, agora complicou a situação. É nessa hora que Deus se levanta do trono e diz, deixa para mim, eu vou resolver o problema agora, porque eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Deus pode ser o nosso socorro quando o nosso recurso humano acaba, diante das circunstâncias mais difíceis da vida. O verso 6 vai dizer assim: o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Aqui vai falar do perigo em todos os momentos, no dia e na noite. Os perigos maiores do dia, os perigos maiores da noite. Nada disso pode nos destruir, porque Deus está nos guardando. Aleluia. Deus está nos guardando. Quando você é guardado por Deus, o inimigo arma ciladas, arma armadilhas de todas as formas. Só que há um escudo de Deus que está protegendo você. Ele não pode tocar, ele não pode chegar, pode tentar de dia, pode tentar de noite, aleluia, mas há um socorro de Deus sobre as nossas vidas, e também em todo o tempo. Verso 8 vai dizer assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Aleluia. Que versículo tremendo esse versículo 8. Às vezes eu fico pensando, tem irmãos que trabalham em empresas ou em fábricas, e lá tem máquinas perigosas. Um descuido, a pessoa pode sofrer um acidente gravíssimo. Vem muito claro na minha mente esse versículo. Parece que o irmão está entrando naquela empresa, e o versículo vem dizendo assim: pode entrar tranquilo, o Senhor vai guardar a tua entrada e vai guardar a tua saída. Tu vai entrar, vai trabalhar, vai produzir e vai voltar para casa abraçar a tua família. Aleluia, isso não é obra humana, isso é obra de Deus, é Deus cuidando de você, é um cuidado, é um socorro de Deus, é uma palavra de Deus sobre a tua vida. Oh, aleluia, a presença gloriosa de Deus, Ele cuida de nós em todo o tempo. Ele é um socorro em todo o tempo, é um socorro, um guarda fiel que cuida de nós agora e para sempre. Terceira pergunta, para nós ir finalizando: que tipo de socorro Deus pode nos dar? Que tipo de socorro? Tem socorro que um médico pode dar, tem socorro que os bombeiros podem dar, tem socorro que um amigo pode dar, mas Deus dá dois socorros especiais para nós aqui no texto que nós lemos. O primeiro é o socorro moral. O verso 3: não permitirá que os teus pés vacilem. Deus está dizendo: fica tranquilo, eu não vou deixar você cair. Os pés vacilar é perder a força, é se desequilibrar, é cair. Mas aquele que teme ao Senhor anda tranquilo. O inimigo arma laços como do passarinheiro, como o Salmo vai dizer, arma ciladas, arma emboscadas, prepara de tudo para derrubar eu e você. Mas sabe por que nós não caímos? Porque Deus é o nosso socorro. Os teus pés não vão vacilar, Deus não vai deixar você cair. Te prepara para levantar tua voz e para dizer para todo o inferno ouvir: sai da frente, Satanás, sai com a tua armadilha, porque Deus está cuidando de mim, a mão de Deus está me segurando, e eu não vou cair na armadilha de Satanás. Nós só estamos em pé porque Ele nos guarda, Ele nos sustenta, aleluia. Eu anotei uma coisa aqui que diz que Satanás anda ao nosso derredor, torcendo para nós cairmos, armando as armadilhas do pecado. Isso só não acontece porque o Senhor vem em nosso socorro e não nos deixa cair em pecado. Aleluia. O trabalho dele é armar armadilhas. Ele não vai oferecer algo que você não goste.
Ele vai trabalhar nas fraquezas humanas. Todos nós somos humanos, somos crentes, mas somos humanos. Um dia eu conversava com um pastor após uma grande reunião e ele me disse: nós temos fraquezas. Você pode olhar para o maior homem de Deus, ele vai ter uma fraqueza. Talvez ele não expresse, não mostre, não consiga esconder e lutar e vencer essa fraqueza. E o inimigo, sabendo da fraqueza humana de cada um, ele vai trabalhar exatamente em cima desta fraqueza humana, para tentar nos derrubar, para laçar os nossos pés e fazer nós cairmos. E aí que nós olhamos para o texto sagrado que vai dizer que o Senhor não deixa vacilar o teu pé. Parece que eu vejo o anjo do Senhor indo na minha frente, na tua frente. Tem um laço do inimigo aí, peraí. O anjo vai lá e tira aquele laço. Pode vir, vem Roberto. Vem César, vem vindo. Pode vir caminhando, porque o anjo do Senhor está cuidando para você não cair. Então levante a tua mão e glorifique a Deus. Se você está em pé, é porque Deus tem cuidado de você. Socorro moral. Que tipo de socorro? Em segundo lugar, o socorro é espiritual. Versículo 7 vai dizer que Ele nos guarda de todo mal. De todo mal. Nos socorre do mal que é em nosso próprio coração. A Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso e perverso. Só que tem uma coisa boa: o Senhor sonda o nosso coração. Nosso coração é enganoso, é perverso. Tem grandes homens da Bíblia que se enganaram pelo seu coração. Poderia citar alguns para os irmãos. O coração deles levou eles ao pecado. O coração deles levou eles a errar. Só que Deus sonda o nosso coração. Ele vê quando o nosso coração está pendendo para o lado errado. E depressa o Senhor nos socorre através da sua palavra. A palavra de Deus é o socorro para nós não pecarmos e sermos enganados pelo próprio coração. A palavra de Deus. O Salmo 119, verso 5 vai dizer assim: o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aparece lâmpadas e aparece luz. E um dia eu fui estudar esse verso para entender. Porque naquela época os homens colocavam uma lanterna, uma lâmpada nos pés, para clarear aonde iam pisar. E colocavam uma lâmpada, uma lamparina mais alta, para iluminar o caminho por onde eles iam passar. O que o salmista está dizendo é que a palavra de Deus, de maneira alguma, vai permitir que eu e você venhamos a cair. Se um dia alguém cair, é porque deixou de usar e de aplicar na sua vida a palavra de Deus, pois ela é lâmpada para nós, ela é luz para o nosso caminho. Se você observar a palavra de Deus como de fato ela é, jamais, é impossível você cair. O Senhor nos guarda do sistema mundano. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com esse mundo. Que mundo é este? O mundo sempre foi mundo, mas é o sistema mundano que rege o mundo. Sistema mundano que rege o mundo. Sistema mundano onde a mentira passa por verdade, a verdade passa por mentira, o certo passa por errado, o errado passa por certo. E a gente observa tudo isso e não tem muito o que fazer a não ser orar a Deus, confiar em Deus, porque o sistema mundano está corrompido em todas as esferas. E no livro de Romanos ele já falava: não vos conformeis com esse sistema mundano, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Experimenteis
experimenteis. Você pode falar da vontade de Deus e dizer que ela é boa, que ela é agradável e que ela é perfeita. Mas falar é uma coisa, agora experimentar é outra coisa. Experimentar a vontade de Deus na tua vida e dizer: realmente, eu experimentei a vontade de Deus na minha vida. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável e a vontade de Deus é perfeita para a minha vida. Não há falhas na vontade de Deus. Deus é nosso socorro e fortaleza. É um socorro bem presente na hora da angústia. É um socorro bem presente na hora que os amigos viram as costas. É um socorro bem presente até mesmo na hora que algum familiar vai dizer: o problema não é meu, se vire, eu não vou te ajudar, eu não posso, eu não quero te ajudar. É nessa hora que você está no vale, você levanta os olhos para cima e ainda resta uma esperança. Você diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu tenho um socorro que não falha. Eu sei que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Há um socorro de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Se coloque em pé, eu quero estar orando juntamente com você. Deus quer ser o nosso socorro nessa noite. Faça como esse salmista. Ele tinha convicção que o socorro vem do alto, o Senhor que fez os céus e a terra. Tem um salmo que eu gosto muito que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Um dia esse salmo fez eu passar um dia meditando. Porque meditar não é você ler. Você lê em casa, vai para o trabalho, e aquele versículo, aquele texto que você leu em casa, ele entra pelos olhos, desce ao coração e fica na tua mente. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, tem culto que você fica até dias da semana meditando naquele culto. E esse versículo veio em meu coração, em minha mente, eu comecei a meditar. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu conversava com um jovem amigo meu, eu disse: que texto lindo, provai, quer dizer que é para nós experimentar e ver o quanto Deus é bom. E ele parou e começou a dizer: é verdade, eu nunca parei para pensar sobre isso. Eu quero a cada dia provar, experimentar mais de Deus na minha vida. Existem duas esferas, uma esfera é natural, é humana, é a que nós vivemos, nós vamos trabalhar, nós voltamos para casa, nos alimentamos. Mas existe uma outra esfera que é espiritual. É quando você esquece de tudo isso e você começa a viver na esfera espiritual. Você começa a experimentar os milagres de Deus na tua vida. Você começa a provar Deus na tua vida. Você começa a viver as coisas de Deus na tua vida. Quando você atinge um nível espiritual dessa maneira, você está dirigindo o carro e do nada você começa a cantarolar um hino, mesmo que não saiba cantar. Você sente uma presença de Deus e começa baixinho a falar em novas línguas e se renovar. Quando você consegue romper essa bolha e entrar num nível espiritual, a irmã está cozinhando, mexendo nas panelas, mas se lembra de um louvor, se lembra de uma palavra que foi pregada, e começa a meditar no seu coração e na sua mente. De repente as lágrimas estão escorrendo. Está lavando roupas e as lágrimas aparecem. Aí você pode dizer: eu provei, eu experimentei Deus na minha vida. Quem experimenta Deus na sua vida uma vez, jamais vai querer viver longe de Deus. Jamais vai querer sair da casa do Pai. Sabe que há um socorro infalível para si. Sabe que há um socorro que nas horas que o mundo inteiro lhe abandonar, esse socorro vai estender a mão e vai lhe levantar e colocar de pé. Eu quero orar com você nessa noite. Só com você que quer experimentar mais de Deus na tua vida.
que quer provar, dizer: eu quero viver experiências com Deus, eu quero viver algo extraordinário de Deus na minha vida, eu quero chorar na presença de Deus, derramar lágrimas, falar em novas línguas, ser tocado, ser renovado, porque eu creio que tem coisas boas de Deus para mim. Venha para frente, eu quero orar junto com você agora. Aleluia. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele é o socorro na hora que tudo falha. Ele é o socorro quando tudo dá errado. Ele é o socorro no vale que não tem para onde você correr, para onde você sair. Ele é o socorro que estende a mão para você. Aleluia. Se tem mais alguém, venha, eu vou orar agora. Nós vamos estar orando agora, os obreiros vão impor as mãos. Oh, que presença gloriosa de Deus. Eu sinto que tem mais alguém que está lá no banco se segurando, dizendo: eu quero ir, mas eu não estou conseguindo. Vem para frente, vem para frente. Deus tem coisas extraordinárias para você. Não fique aí no banco relutando, mas vem para frente, porque tem algo do céu para a tua vida nessa noite. Feche os teus olhos e nós vamos orar agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença, onde falamos a Tua palavra. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aleluia, o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra. Senhor, eu não conheço a luta de ninguém aqui. Eu não conheço o vale.